Passei a noite passada pensando. A conclusão que cheguei foi: deixe que os goblins tomem conta dos lobos gigantes. Perfeito. Nós tínhamos um total de 72 goblins restantes em prontidão para lutar. Nenhuma casualidade ontem, no máximo alguns arranhões. Enquanto isso, tínhamos 81 lobos gigantes sobreviventes parados do lado de fora da cerca da aldeia. Alguns estavam feridos, mas nenhum tão mal ao ponto que uma pequena poção de recuperação não os colocasse de pé novamente. Eu reconheci que eles já poderiam se recuperar só com suas habilidades naturais de cura. Amanhã começou comigo alinhando os goblins que estavam acordados. As crianças e idosos assistiram ao lado. Eles naturalmente se sobressaíam devido à falta de casas para morar. Ao meu lado estava o ancião da aldeia. Ele queria me ajudar de alguma forma, eu acho, mas não havia muito que um goblin velhote pudesse fazer por mim. Meus gostos estéticos pessoais permaneceram inalterados dos meus anos como humano. Isso nunca mudaria, mesmo que eu tivesse virado um slime. Será que não tinha nenhuma princesa encantada na aldeia que pudesse cavalgar comigo até o pôr do sol? Bem, eu provavelmente teria que esperar um pouco por isso. Diante dessa linha de goblins, eu convoquei os lobos gigantes. Tudo bem. De agora em diante eu vou fazer vocês formarem pares e viverem uns com os outros, tudo bem? Eu esperei uma resposta, mas não obtive nenhuma. Estavam esperando que eu continuasse, eu imaginei, não emitindo nenhum som enquanto olhavam para mim. Ninguém parecia abertamente fazer careta com a ideia de se unirem, então eu assumi que estava em um terreno decente o suficiente para isso. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Tipo, grupos de 2, ok? Vamos lá, galera. No momento que eu terminei de falar, os goblins e os lobos gigantes começaram a trocar olhares com quem quer que estivesse na frente deles. Lenta e humildemente, eles começaram a seguir a minha ordem. O inimigo de ontem é o amigo de hoje e tudo mais. Tiveram que aprender da maneira mais difícil, mas pelo menos estavam todos a bordo. E então eu notei algo. Peraí. Alguns desses caras sequer têm nome? Como eles conseguem chamar uns aos outros e coisa do tipo? Ah, que bosta. Ei, ancião. Eu disse enquanto observava o processo de pareamento acontecendo ao meu lado. É muito inconveniente ficar me referindo a você e o seu pessoal. Eu gostaria de dar nome a todos vocês. Tudo bem com isso? De alguma forma, todos pareciam ter me ouvido. Logo, quando eu disse a palavra nomes, cada um deles olhou fixo para mim. Até os goblins que não lutavam estavam claramente chocados com essa série de acontecimentos. O senhor tem certeza? Qual era o problema com isso, hein? Sim. Se não for um problema, eu gostaria de dar alguns nomes. Era como se eu tivesse simultaneamente explodido a mente de todos os goblins ali. Cada um deles explodiu em aplausos entusiasmados. Mas que diabos? É como se todos tivessem ganhado na loteria ou algo assim. Se conseguir um nome te deixa tão feliz, por que vocês não se nomeiam vocês mesmos? Parecia tão simples pra mim naquela época. Eu comecei pelo ancião, perguntando a ele qual era o nome de seu filho. Ele tinha sido o único goblin nomeado da aldeia e agora estava falecido, infelizmente. O nome do garoto era Rigor, aparentemente. Então eu só adicionei um D no final e nomeei o ancião de Rigurd. Nenhum motivo especial para isso, só soava legal. Se o seu filho estivesse aqui, você poderia fazer com que ele declarasse o nome dele e meio que acrescentar um D no final, não é? Eu brinquei, mas ninguém riu. Acho que eles pensaram que eu estava falando sério. Eu não posso expressar minha gratidão o suficiente por ter a permissão de assumir o nome do meu filho. Ele choramingou. Sim, ótimo. Eu só tava brincando, sabia? Eu comecei a me sentir um pouco culpado, mas que diabos, não tem mais nada que eu possa fazer. O líder dos goblins patrulheiros, enquanto isso, eu nomeei de Rigor. Acho que eu poderia ter chamado ele de Rigor II, mas por que tornar isso mais complicado do que deveria? Rigor já estava bom o suficiente para fazê-lo se ajoelhar diante de mim em oração, como se esse fosse o momento mais emocionante da vida dele. Droga, a maçã realmente não cai longe da árvore, né? Então eu continuei pela fila toda. Também nomeei o resto dos espectadores enquanto estava nisso, fazendo famílias pensarem em seus nomes juntos e pensando em qualquer coisa para os órfãos e os solteiros da aldeia. Eles não estão esperando ficar reciclando esses nomes para as futuras gerações, né? Que se o Rigurd tiver um neto, talvez ele pudesse começar a se chamar de Rigurd com 2 Ds, ou se ele tiver um bisneto, poderia ser Rigurd com 3 Ds. E o Rigurd
normal então passar para a geração mais jovem. Algo assim seria bem aleatório, talvez, mas de que outra forma as tradições familiares começam, não é mesmo? Rimuro-sama, O recém-batizado Rigurd me perguntou lamentosamente. nós estamos muito gratos por isso, mas você tem certeza? Certeza do quê? Quero dizer, estou plenamente ciente da extensão dos seus poderes mágicos, Rimuro-sama, mas fornecer todos esses nomes de uma só vez, você vai mesmo ficar bem? Mas do que esse cara tava falando? Eu só tô dando nome pras pessoas. Não, sem problemas, eu acho. Eu respondi e então voltei ao trabalho. Rigurd ergueu as sobrancelhas por um momento, mas eu não lhe dei mais atenção. Assim que terminei com os goblins, era hora de passar para os lobos gigantes. Seu novo líder era o filho do antigo, tão forte e com uma força de vontade tão forte quanto seu pai, e já parecia tão imponente quanto ele. Olhando em seus olhos dourados, eu passei por um momento de hesitação. Que tal Ranga? A combinação dos caracteres japoneses para tempestade e presa em uma pequena brincadeira. Perfeito. É um pouco barato, mas vai nessa. Eu sou a tempestade e ele tem as presas. O que quer que viesse na minha mente primeiro era o melhor, eu imaginei. Afinal, esse não era o meu forte. No momento em que o chamei de Ranga, comecei a sentir como se praticamente todas as magículas que fluíam pelo meu corpo estivessem sendo drenadas. A sensação de vazio, do violento esvaziamento das minhas entranhas era alucinante. O que estava acontecendo? Era uma fadiga como nenhuma que eu senti antes. Reportando, o estoque restante de magia no seu corpo ficou abaixo do limite aceitável, entrando no modo de repouso. É esperado que o tempo de recuperação seja de 3 dias. Eu ainda estava consciente, não precisava exatamente dormir e ainda conseguia ouvir a voz do sábio. Lenta, mas seguramente eu comecei a entender. Eu usei muito da minha magia? Tipo, atingiu o 0 do meu MP? Como eu gerencio isso? Eu estava me esgotando esse tempo todo sem perceber? Com certeza eu não sentia isso. Eu tentei me mover, mas nada aconteceu. Esse modo repouso deve ser algum tipo de hibernação. Eu não estava dormindo, mas não conseguia me mover. Tudo o que podia fazer era sentar. O que estava tudo bem, porque os goblins haviam preparado um lugar de honra para mim junto ao fogo, então poderia aproveitá-lo. Não tinha nada mais o que fazer ou nada mais que eu pudesse fazer. Eu aproveitei a oportunidade para refletir sobre o que acabou de acontecer. Por que eu fiquei sem magia após começar a nomear as pessoas? Fazer isso consumia magículas de alguma forma? Pensando nisso, elas realmente começaram a fluir quando eu nomeei o líder, não foi? Ainda era apenas uma teoria, mas parecia claro para mim que nomear monstros requeria magia. Levei cerca de 2 dias para chegar a essa conclusão. Certamente explicaria por que Rigurd estava tão espantado com o que eu estava fazendo, entre outras coisas. Ah, que bosta! Isso não é de conhecimento comum entre monstros, é? Caraca! Eu queria gritar. Vocês têm que me contar essas coisas, gente! Mas não faria sentido descontar nos outros. Não que isso fosse me impedir quando eu pudesse me mover novamente. Inicialmente, os goblins pareciam meio preocupados sobre como eu tinha ficado quieto como uma pedra, mas em algum lugar ao longo do caminho, a questão de quem tinha o direito de limpar a minha superfície e cuidar do meu corpo quase se tornou um conflito violento. O que eles estão fazendo? Esse é um harém que eu sinceramente não quero estar envolvido. Eu estava começando a me sentir como uma lâmpada mágica que as pessoas podiam esfregar para ganhar 3 desejos. E finalmente, o 3º dia passou. Recuperado. Apesar de ter esgotado a minha magia mais cedo, eu me sentia mais forte e mais rico em magia do que antes do meu pequeno acidente. Magia era o poder para exercer força sobre o mundo, e as partículas ao redor eram a energia que a impulsionava. Isso parecia ser a extensão dela. Será que isso era tipo aquele ditado, o que não me mata me fortalece? Eu ponderei experimentar um pouco mais, mas desisti. Não parecia haver muita necessidade, e se eu morresse no processo iria parecer um idiota. Ia ser mais um caso de exagerar cedo demais. Bem, de qualquer forma, os goblins operários, percebendo que eu estava acordado, começaram a se reunir ao meu redor. Os lobos gigantes que estavam vindo da base externa se juntaram a eles, o que era bom, mas...
Ei, pessoal, vocês, ficaram maiores? Eles tinham sim. Os goblins tinham em média um pouco menos de 1,5 metro de altura e agora estavam quase com 1,80. O cara ao meu lado parecia ter quase 2 metros. Esses são os goblins, né? E olha só os lobos, lembro deles sendo muito mais marrons. Agora o pelo deles era preto, com um brilho lustroso. Eles também haviam crescido, com os maiores tendo 2,5 metros ou até 3 metros de comprimento. Eu não me lembro de nenhum deles ter mais do que 1,80 anteriormente. O que realmente chamou a minha atenção foi o lobo na frente, andando adiante silenciosamente. Juro que ele parecia ter pelo menos uns 4,5 metros. Eu podia sentir a força mística escapando de todos os poros dele. Não era nada como o chefe que eu tinha derrotado alguns dias atrás. Entre sua aparência e sua presença, tinha que ser um monstro de nível bem mais alto. A marca de nascença em forma de estrela em sua testa e o magnífico chifre também levantavam algumas bandeiras vermelhas. Ok, isso é meio assustador. Meu mestre! A criatura que parecia ter saído dos meus pesadelos gritou em uma língua humana fluente. Como estou feliz de te ver bem novamente. Mas que diabos? Esse é o Ranga? O que aconteceu nos últimos 3 dias? Eu me perguntei, enquanto os monstros uivavam e comemoravam ao meu redor. Tudo bem. Então, nesses 3 dias que eu passei no modo de espera, todos os monstros ao meu redor cresceram, e isso era bem esquisito. A única coisa que poderia produzir algo assim era a evolução, não é? Então nomear um monstro evoluía? O Veldora tinha falado sobre algo assim, não foi? A diferença entre monstros sem nome e monstros nomeados. Ah, sim! Era alguma coisa sobre como ganhar um nome providenciava algum tipo de bênção divina que ajudava a aumentar as habilidades como um monstro. Daí a evolução. Ah, que inferno! Não me admira que todos estavam tão felizes e não me admira que eu esgotei todas as minhas reservas mágicas de uma só vez. A evolução dos monstros acontece rápido. Eu diria que eles não crescem tanto a ponto de se tornarem criaturas completamente diferentes. Os olhos caídos e vazios dos goblins agora brilhavam com uma luz pálida de inteligência, e as fêmeas... Uau, elas realmente se parecem com mulheres agora. Eu estava chocado, mal conseguia falar. Isso realmente me fez olhar para eles novamente. Esses caras eram como pequenos diabinhos 1 minuto atrás, talvez mais próximos de babuínos do que de humanos. E agora? Bem, usando os termos oficiais desse mundo, os machos agora eram hobgoblins e as fêmeas goblinas. Embora o último nome parecesse bem idiota para mim, ambos tinham evoluído e, de acordo com Rigurd, eles ouviram a chamada fala do mundo quando evoluíram, algo que todas as criaturas evoluídas experimentavam. Uma ocorrência muito rara e que estimulou Rigurd infinitamente, a julgar por como ele não conseguia calar a boca sobre isso. No entanto, não era uma situação totalmente feliz para mim. Antes, as goblins fêmeas cobriam seus corpos inteiros com farrapos. Agora, graças à evolução, as roupas minúsculas permitiam a visão de certas partes dos seus corpos. Não havia como ignorar agora. Os machos certamente pareciam bem felizes com isso, mesmo que eles não estivessem usando nada além de tangas. A aldeia precisava desesperadamente de comida, roupas e abrigo. Melhor começar com as roupas primeiro, eu imaginei. Outro problema que eu tinha que lidar agora era com o Ranga. Ele estava tão feliz que eu estava de volta à consciência que não parava de me seguir e me incomodar. Bem, se você gosta dessas bolas de pelo, suponho que estaria no paraíso, mas eu sempre fui mais fã de gatos. Não era a pior coisa do mundo, mas ainda assim era bem chato. Então, Ranga, tenho certeza de que apenas nomeei você da matilha. Então como é que todos os outros lobos gigantes evoluíram também? Isso era verdade. Minhas reservas mágicas esgotaram no momento em que eu nomeei essa coisa. Meu mestre, nós lobos gigantes somos um e todos por um. Meus irmãos e eu estamos conectados. Meu nome é o nome de nossa matilha. Ah, então a turma toda evolui junto. O um e todos por um era algo que o líder antigo nunca parecia ter acreditado totalmente, como Ranga me explicou. Se ele acreditasse nisso, aquela batalha poderia ter seguido uma direção bem diferente. Ranga, no entanto, já tinha adquirido o controle total de sua matilha, pelo que parecia, permitindo que todos evoluíssem de lobos gigantes para lobos da tempestade.
Mais poder para todos, foi como ele colocou. Bom trabalho. Eu disse, já que ele parecia estar desesperado por elogios. Ele então balançou o rabo de um lado para o outro, uma exibição que era até adorável e uma besta tão enorme. Por outro lado, um lobo feliz de 5 metros poderia produzir vento suficiente para me lançar para fora da vila. Ei, cuidado com essa coisa. Eu avisei. O olhar arrependido que ele me deu em resposta me fez rir, e a maneira como ele então encolheu seu corpo para cerca de 3 metros me fez parar. Sua raça podia ajustar seus tamanhos aparentemente. Que coisa mais útil, eu pensei enquanto o instruía a continuar com o tamanho pequeno a partir de agora. O maior problema de todos, no entanto, era onde diabos manteríamos todos esses caras. Os pares de lobos e goblins pareciam estar compartilhando suas casas uns com os outros. Não que eles tivessem casas no momento, então era realmente mais como os goblins usando os lobos como cobertores. A falta de roupa deles estava me matando, mas a moradia também era uma situação que precisava de atenção. Então, o que eu ia fazer agora? Eu vi uma montanha de comida empilhada diante de mim. Isso resolvia um de nossos problemas, pelo menos. Uma vez que eu usei toda a minha magia, o resto deles começou o processo de evolução. Levou cerca de um dia para ser concluído, e eles queriam celebrar tanto isso quanto o fim da batalha com um banquete. O ancião, no entanto, não deixou isso acontecer até que eu me recuperasse. Então, em vez disso, eles passaram um tempo juntando a comida primeiro. Eu notei que eles estavam brigando entre si para ver quem cuidaria de mim enquanto eu estava repousando, mas não era pela evolução nem pela coleta de alimentos. Esse modo de repouso me deixou quase indefeso. Eu preciso ter cuidado com isso. A maneira como eles começaram a agir sem esperar por ordens, pelo menos, foi muito apreciada. O processo de evolução deve ter feito maravilhas pela inteligência deles, deve ter impactado bastante sua força mental, ainda mais do que a física. E a comida? Durante seus dias de goblins comuns, eles viviam de frutas, nozes, plantas comestíveis e quaisquer monstros ou animais que pudessem caçar. Mas agora, com a ajuda dos lobos da tempestade, eles podiam cobrir muito mais terreno. Os pares tinham, para minha surpresa, ganhado a habilidade de usar a comunicação mental um com o outro, ou seja, os goblins podiam guiar seus lobos com mais segurança do que os melhores jockeys. Isso melhorou muito a capacidade de combate deles. Os inimigos que anteriormente pareciam imbatíveis eram agora apenas um aquecimento para eles. Toda essa montanha de comida foi o resultado dos últimos 2 dias. No entanto, depender da caça e coleta os deixaria em perigo se algo acontecesse com seu ambiente. Eles teriam que começar a pensar em algo como agricultura logo. Um suprimento constante de comida é a chave para uma vida em abundância. Eu precisaria descobrir que tipos de produtos cresciam bem aqui, bem como que tipos de cultivos de grãos existiam, assumindo que havia tipos diferentes nesse planeta. Há sempre algo novo para se explorar, pelo menos. Hoje, no entanto, eu só queria desligar o meu cérebro e aproveitar a festa, e foi o que eu fiz. Durante a noite, nós celebramos as evoluções, o fim da guerra e, mais importante para mim, a minha recuperação. No dia seguinte, eu reuni a população inteira ao meu redor. Tínhamos muitos problemas para resolver, mas tinha algo ainda mais importante para contar a eles. Afinal, nós precisávamos decidir as regras da aldeia. Regras, como todos sabem no Japão, era uma necessidade para manter uma sociedade comunal. Ficar usando o termo "porque eu mandei" não iria muito longe por aqui, não importa quantas vezes eu tenho usado essa frase na minha vida passada. No fundo, eu tinha 3 regras em mente, 3 princípios que eu queria ter certeza de que eles seguiriam. De resto, eu imaginei que poderiam descobrir sozinhos. Estão todos aqui? Excelente. Eu tenho algumas regras para dar para vocês. 3 para ser exato. O mínimo que eu quero que todos vocês sigam. E então, eu expus os meus padrões. Número 1, não brigar com seus amigos. Número 2, não atacar os seres humanos. Número 3, não menosprezar as outras espécies. Eu poderia ter mais se continuasse pensando sobre elas, mas não podia esperar que eles seguissem muitas desde o começo. Em vez disso, me mantive só no básico. Mas como será que eles aceitariam isso? Posso perguntar uma coisa? Rigor gritou. Por que não podemos atacar os humanos? Rigord deu ao seu filho o olhar mais ríspido que eu já vi de um hobgoblin. Será que ele estava com medo de que eu tivesse me ofendido com essa pergunta? Eu gostaria que pudéssemos manter as coisas um pouco mais informais, mas eu não tenho tempo para isso. Isso é simples, porque eu gosto de humanos. Isso é tudo. Ah, muito bem. Entendi. Ele entendeu?
Uau! Nossa, essa foi fácil! Realmente, eu não conseguia ver nem um único indício de discordância em nenhum de seus rostos. Eu esperava um pouco mais de resistência ou debate sobre o assunto. Bem, é um pouco decepcionante. Humanos vivem em grupos. Eu continuei minha explicação, sendo ela necessária ou não. Se você colocar as mãos em um deles, eles podem retalhar com força e jogarem tudo que tem em você. Duvido que seriam capazes de se defender. É por isso que é proibido interferir com eles. Além do mais, ajudaria se todos vocês fossem amigáveis com eles. É verdade, mas essa regra só existia mesmo por eu gostar de humanos, vendo que eu costumava ser um deles. Hanga assentiu profundamente com isso. Parecia fazer sentido para ele. Ele devia ter suas próprias razões para pensar que desafiar a humanidade era uma má ideia. Já os Hobgoblins, por sua vez, pareciam ainda mais convencidos do que antes, então não me preocupei muito em convencer eles. Mais alguma coisa? O que quer dizer com não menosprezar as outras espécies? Bem, todos vocês são recém-evoluídos, não é? Só estou dizendo, não deixem que isso suba à sua cabeça e tentem dominar as espécies mais fracas. Só porque você é um pouco mais forte, não significa que seja uma raça superior e poderosa agora. Mais cedo ou mais tarde, seus rivais ficarão tão fortes, ou até mais fortes que você, e vão querer se voltar contra você. Isso seria ruim, não seria? Eu tinha a atenção de todos na plateia. Parece que funcionou bem o bastante. Tinha certeza de que alguns deles não ouviriam a razão, mas é melhor tentar cortar essas coisas pela raiz de qualquer forma. Isso é tudo. Sigam essas regras o máximo que puderem, tudo bem? As primeiras regras que a aldeia já teve foram gravadas em pedra. Todos assentiram em aprovação. E com isso, a cortina se ergueu para uma nova vida para todos eles. Com as leis locais fora do caminho, era hora de começar a dividir os papéis. O vigia da aldeia, os cozinheiros, o grupo de coleta de materiais para a aldeia fazer as coisas, aqueles que constroem casas e ferramentas e assim por diante. Eu decidi designar o poder de policial para os lobos da tempestade por conta de sua comunicação mental. Restavam 7 após todos os Hobgoblins terem pareados, e com Ranga praticamente colado na minha bunda, isso fazia 6 que eu podia enviar em patrulha. Além disso, eu imaginei que deixaria os detalhes da tarefa para Rigurd. Rigurd, eu te nomeio como Lorde dos Goblins. Seu trabalho vai ser manter essa aldeia bem administrada e bem governada. Em outras palavras, eu joguei tudo no colo dele, tão duro quanto possível. Mas pensem nisso, eu trabalhei para uma empreiteira geral na Terra, não sou um governante, e se eu me prendesse demais a essa vila, nunca teria a chance de visitar uma cidade humana. Mesmo que isso significasse ser um pouco agressivo, eu teria que entregar isso para ele algum dia. Eu estava esperando algum contra-ataque. No entanto... Sim, senhor Rimuro. Eu prometo que eu, Rigurd, irei me dedicar de corpo e alma a esse posto vital. Ele estava soluçando lágrimas de alegria de novo. Justo, o rei deve reinar, não governar. Ou pelo menos, deixe-o latir ordens de vez em quando e deixe-o sozinho caso contrário. Sabe, eu lembro do Rigurd ser um goblin trêmulo e enrugado quando nos conhecemos. Agora ele é um hobgoblin no auge de sua vida, musculoso e cheio de energia. Ele parece até mais forte do que o Rigor. Como isso aconteceu? Quanto mais eu mexo com essa coisa de magia, mais doida ela me parece. Muito bem. Eu gritei. Está em suas mãos agora, Rigurd. Agora, eu estava assistindo à construção. É terrível, não é? Mal dava para chamar essas estruturas de casas. Esses eram goblins mais fortes e mais espertos, mas suponho que pedir que repentinamente desenvolvessem habilidades técnicas era um pouco demais. Me dói admitir isso, Rimuru-sama. Porém, nunca tivemos necessidade de casas muito grandes no passado. Sim, vocês estão muito maiores agora, afinal de contas. Quanto às roupas, vocês estão mostrando pele demais. Você poderia conseguir algumas roupas por aí? Ah, sim. Há algumas pessoas que eu conheço e com quem fizemos negócios várias vezes. Talvez possam fornecer roupas que se ajustem às nossas necessidades. Na verdade, com as habilidades deles, podem até saber como construir casas também. Tendo trabalhado em uma empreiteira, eu tinha um olho para a construção de qualidade decente. Em termos do que eu podia realmente construir, no entanto, minha habilidade era limitada aos projetos básicos de domingo à tarde. Não era o suficiente para ajudar como capataz de construção. Se esses empresários pudessem nos ajudar com isso, talvez valesse a pena visitá-los.
Entendi. Não faria mal falar com eles. Com o que você os paga? Dinheiro? Ah, não, Rimuru-sama. Nós temos apenas algumas moedas que pegamos de aventureiros, mas que permanecem armazenadas. Em vez disso, obtivemos os materiais que precisamos por meio de troca ou trabalho de curto prazo. Ah, é mesmo? Então, quem são esses caras? Eles são conhecidos como anões. Anões, a famosa raça de ferreiros, eu tenho que dar uma conferida. E enquanto a crise das roupas era resolvida, algo tinha que ser feito sobre as capacidades defensivas do vilarejo. As armaduras não ofereciam mais proteção do que os farrapos, e nem sequer eles podiam usá-las, pois não cabiam mais. Era certamente um grande problema, e enfrentar isso agora seria matar 2 coelhos com uma cajadada só. Só havia um problema: quase nada que eles tomaram dos aventureiros de passagem tinha muito mais uso. E qualquer dinheiro que eles guardassem não devia ser muito. O que nós poderíamos negociar com os anões? Outro problema que eu teria que arquivar para mais tarde, talvez. Quero fazer uma visita a eles. Você pode fazer os arranjos para mim, Rigord? Ah, claro, Rimuru-sama. Terei tudo para sua jornada até amanhã à tarde. Ele parecia entusiasmado o suficiente para que eu me sentisse seguro em suas mãos. Provavelmente ele me daria o dinheiro restante também. Não que eu esperasse muita coisa. No entanto, que moeda de troca eles usavam aqui? Seria engraçado se fosse papel. Pensando nisso, no entanto, não tinha muito dinheiro comigo. Ao menos o fato de que uma moeda de troca existia nesse mundo era uma boa surpresa. Eu imaginei que existia, mas não tinha ideia de como era circulada. Quando eu chegar a uma cidade humana, terei que sair e conferir os preços, mas isso pode esperar até depois dos anões. Depois de todo o trabalho árduo de colocar essa cidade em forma, uma visita tranquila me faria maravilhas. Estarei com a minha própria humanidade em breve. Conferir as outras raças poderia me ajudar a aprender um pouco mais sobre esse mundo maluco. Embora, sendo tecnicamente uma sub-raça de humanoides, os anões aparentemente viviam em suas próprias grandes cidades. Eles também possuíam seu próprio rei, embora nenhum goblin sequer tenha visto um relance dele. Só de terem autorização para entrar em suas cidades era considerado uma grande conquista para todos os goblins. Eu comecei a me perguntar sobre o estado da discriminação de goblins por aqui. Eu era um slime, afinal de contas. Será que eu seria tratado de forma justa? Havia muitas ansiedades que eu precisava pensar, mas ainda mal podia esperar para conhecer alguns daqueles carinhas. A excitação continuava fresca na minha mente durante o resto da noite inteira.